Olá pessoal, estou aqui com mais um podcast de mais um livro para vocês. Então hoje voltamos ao tema de não ficção. Então o livro é este aqui. Arquivos Serial Killers, Made in Brasil. A autora Ilana Casoy aqui. Ainda não acertei com a câmera para mostrar tudo certo, mas tudo bem. Esse livro faz parte de um box da editora Darkside, que tem esse livro vermelho e tem o branco. Então são dois livros no mesmo box. Esse livro aqui, ele é constituído de 7 relatos. Eu vou até ler aqui. São 7 casos de serial killers, assassinos seriais. Vamos falar o português, né? 7 casos de assassinos seriais brasileiros que ela identificou, estudou e dissecou aqui. Então tem José Augusto do Amaral, conhecido como Preto Amaral, Febrônio Índio Febrônio Índio do Brasil, Filho da Luz, Benedito Moreira de Carvalho, Monstro de Guaianazes, Francisco Costa Rocha, o famoso Chico Picadinho, José Paz Bezerra, Monstro do Morumbi, Marcelo Costa de Andrade, Vampiro de Niterói, e o último é Pedro Rodrigues Filho, Pedrinho Matador. São esses 7 personagens que ela analisa nesse livro. O que ela faz? Ela analisa o perfil de cada um. Primeiro ela analisa a infância, adolescência, formação, família, em que ambiente ele viveu, onde ele cresceu, cada um deles, né? E tenta identificar, através disso, da onde que saiu esse instinto, né? Um dos temas, quem me conhece sabe que um dos temas de estudo meu desse ano é a psicopatia, né? Então eu tô comprando muito livro, tô lendo bastante livro de psicopatia. E vamos dizer assim, que psicopatia é uma biblioteca inteira. Uma das seções da biblioteca de psicopatia é assassino serial, né? Que os assassinos seriais, em grande parte, são psicopatas. Então, é um tema que está correlacionado aqui. Então, eu acabei comprando esse box. Eu só li esse vermelho, eu não li o livro branco ainda. E eu acredito que o livro branco seja uma relação de... Eu acho que é uma relação de assassinos seriais não brasileiros, de outros países. Eu imagino que seja isso. Eu não vi ainda, eu não li ainda o livro branco. Bom, então esse aqui trata desses 7 personagens. É interessante você estudar a vida da pessoa para tentar entender o que levou essa pessoa a se tornar um psicopata, né? Porque a psicopatia é um tema que ainda não está totalmente definido, né? Na verdade é um tema bem recente, começou a ser estudado no século XX. Começou a estudar um pouco antes, com Cesare Lombroso e outros caras assim, bem antes do século XX. Mas no século XX que ele começou a ser enquadrado, porque começaram a aparecer muitos psicopatas. Então, como a polícia precisava entender o comportamento daquelas pessoas, então a ciência da psicopatia, os médicos, os psiquiatras e os psicólogos começaram a desenvolver trabalhos em cima disso, para poder, em primeiro lugar, capturar essas pessoas, né? Você tem que analisar o modus operandi dos crimes, tentar entender a personagem, o psicológico daquele cara que está cometendo o crime, para conseguir capturar. E depois capturar e estudar, para saber por que ele fez aquilo. Obviamente para tentar depois transformar isso num trabalho médico, num compêndio médico, para tentar ajudar as pessoas que têm essa psicopatia, porque a psicopatia, às vezes, normalmente a pessoa nasce com ela, alguns desenvolvem, alguns não, depende muito de vários fatores, inclusive
dos fatores de meio onde a pessoa vive, que tipo de relação ela tem. Mas, a psicopatia ela nasce com a pessoa e ela não tem cura. Você consegue controlar, de certa maneira, dependendo do grau dela. Agora, ela não tem cura. Então, é interessante você saber aquilo o gatilho que dispara, porque existem muitos psicopatas que não cometem crimes. Eles passam a vida inteira, alguns sob remédios fortes, mas eles não se tornam assassinos seriais. E alguns sim. Então tem em alguma parte dessa trajetória da pessoa tem algum gatilho, alguma coisa, algum clique faz algum clique interno dispara que essa pessoa se transforma não só é um psicopata, mas se torna um assassino serial. Então, aqui, analisando todos esses perfis, você consegue tentar compreender por que acontece isso. É claro que são múltiplos fatores, né? Depois, cada pessoa tem um clique diferente. E nesse livro, além de dissecar todos esses 7 perfis, tem uma entrevista muito interessante, acho que são 2 entrevistas, inclusive com o Chico Picadinho, que você lendo a entrevista dele, você percebe que é uma pessoa muito inteligente, um cara que teve uma cultura razoável, uma pessoa que se relacionava muito bem com as pessoas, e por alguma coisa, aquela disfunção do psicopata que vem no código genético dela que dispara e provoca esse crime todo. O Chico Picadinho teve 2 crimes, né? Na verdade, tem uns que teve 30, 40, ele teve 2 só. Ficou muito famoso, mas teve 2. Não que matar 2 pessoas e retalhar não seja grande coisa, mas em termos de proporção de quantidade, foram apenas 2, e é o que ficou mais famoso. E ele tem uma consciência muito grande daquilo que ele é, daquilo que ele fez e daquilo que ele pode voltar a fazer. Né? É interessantíssimo. E tem uma entrevista, acho que uma ou 2 também, agora não lembro, do Vampiro de Niterói. E que são entrevistas, assim, ela tá literal aqui a entrevista, ela tá inteira, são 30, 40 páginas de entrevista, é tenso de ler, é tenso, assim, você vendo o cara relatar aquilo que ele faz, ele só pega crianças, esse Vampiro de Niterói era só criança, só adolescente, que ele estuprava e matava, assim, muitos, no Rio de Janeiro. E você lendo o relato dele, do que ele faz, assim, assim ele está narrando, assim, encontrei uma pessoa aqui, eu levei para trás do muro, dei uma porretada na cabeça, estuprei, fiz isso e detalhando como é que fez. Não, fiz isso, fiz ele fazer isso comigo, fez aquele, pegou o membro, fez assim, fez assado, isso, assim, como se você tivesse passado o final de semana no campo e narrando para as pessoas, olha, como é que foi? Nadei na piscina, depois pesquei, depois fiz uma churrascaria, como se ele estivesse narrando assim, um fato corriqueiro que aconteceu no final de semana, que a gente conta para os amigos. Assim, o grau aquele negócio é tão comum para ele, assim, matar, estuprar crianças pequenas, assim, planejar, é um negócio tão comum para ele, é uma coisa tão normal, que ele relata como se ele tivesse, como fosse um passeio no campo, assim. Ele não, é uma coisa que é tão frio o relato da coisa, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente a gente comete alguma coisa errada, que a gente conta para alguém, às vezes a gente conta com vergonha ou conta com arrependimento, olha, fiz isso, né? O teu relato, às vezes você lembra de alguma coisa que você fez para alguém, você fica triste, às vezes você até chora quando você está falando, relatando isso. Ele não, assim, ele não tem absolutamente sentimento nenhum. Ele conversa aquilo lá, às vezes ele ri até no meio do que ele está explicando, assim, um estupro, uma morte, assim, ele ri, ele faz uma brincadeira, está tudo certo, assim, não, não tem nenhum sentimento por aquilo que ele fez, que é uma das características básicas do psicopata. Ele não tem sentimento nenhum pelo prejuízo que ele causa nas pessoas. Assim, ele te prejudica, ele te mata, ele te violenta, assim, ele não tem o sentimento de culpa daquele negócio. Ele não tem remorso, não tem sentimento de culpa, não tem nada.
Então essa entrevista com o Vampiro de Niterói, ela é tensa, assim, para pessoas mais sensíveis, assim, que choram com qualquer coisa. Olha, inclusive a Ilana Casoy, eu nem falei da autora, né? A Ilana Casoy, que é a autora do livro, se bem que é uma autora que todo mundo conhece, né? Tá o tempo todo aí no YouTube, na TV, nos jornais, em todo canto. Ela tá sempre aí. É uma autora da moda aí sobre esse tema de serial killer. Ela, ela diz que teve, assim, sessões de filmagem que ela, assim, saía da sessão e chorava, assim, porque você vendo aquele relato frio do cara matando e estuprando criança, assim, como se ele tivesse, sei lá, limpando um frango para jantar, é um negócio que mexe muito com as pessoas, né? Então, quem for é, mais sensível, é tenso de ler essa entrevista com esse cara. Esse cara, ó, você tem que ter um. É pra você ver até onde chega a natureza humana. Tá certo que é um psicopata, ele tem essa deficiência. Agora, até onde pode ir uma pessoa, né? Até onde uma pessoa pode ir na sua. É, até certo modo, é, com ela faz coisas como se fossem animais, né? Ela age por instinto, porque o que difere a gente dos animais é que a gente tem uma consciência e a pessoa age completamente sem consciência nenhuma do que ela está fazendo, né? Tanto ela não tem consciência que ela não tem remorso e não sente aquilo que ela fez, né? Aquilo que ela fez é normal. Se soltar, ela faz de novo amanhã, como quem está tomando um sorvete, não muda nada. Então o que mais me chamou a atenção desse livro foi essa entrevista com o vampiro de Niterói. E as entrevistas do Chico Picadinho são bem interessantes, mas por um outro ponto. Já é um cara mais. É o cara que tem consciência daquilo que ele fez. Ele sabe que ele tem esse problema e ele sabe que ele é um perigo, né? Que ele pode voltar a fazer isso a qualquer momento, né? Então já é um cara um cara diferenciado, ele é um outro nível de psicopatia. Então eu recomendo esse livro. É engraçado, a Ilana Casoy ela é uma administradora de empresas que num determinado momento da carreira dela, ela deve estar com uns 50 e poucos anos agora, num determinado momento da carreira dela, acho que com 40, 35, 40 anos, ela abandonou, acho que era diretora de escola, se não me engano, mas ela era formada em administração de empresas. Abandonou e resolveu mergulhar de cabeça em serial killer. E hoje em dia ela auxilia a polícia, ela tem um livro, então, inclusive, que ela fez analisando todo o caso da Isabela Nardoni, né? Cujo pai, o Nardoni e a madrasta foram acusados do crime, né? De terem jogado a menina pela janela do apartamento. Ela participou de toda essa investigação e ela lançou um livro sobre isso. Eu não tenho o livro ainda, mas ela lançou um livro sobre isso. Então é uma pessoa que é engraçado, ela é formada numa área e uma hora ela largou tudo e passou hoje em dia ela vive disso, ela vive de consultoria de serial killer e ajuda a polícia na reconstituições de crime, na análise de comportamento das pessoas. É é mais ou menos o que eu estou fazendo. A diferença é que eu não sou profissional da coisa, mas a minha formação é uma, eu trabalho em outro lugar, mas basicamente o que eu faço é completamente diferente. Eu estudo um monte de estudo, estou estudando psicopatia, estou estudando religião comparada, estudo filosofia, estudo história, estudo um monte de outras de coisas que não tem nada a ver com a minha formação. Não é, apesar que eu estudo direito também, mas eu estudo direito hoje, não o direito das leis que tem aqui no Brasil, eu estudo o direito da formação, né, da origem do direito, né, que começou na Grécia, passou por Roma e depois Idade Média e tudo mais. O que me interessa é a parte da filosofia do direito, que é o coração da coisa, de onde surgiu. O direito, as leis atuais não me interessam, porque eu não trabalho, nem trabalho na área, então isso não me interessa. Então é isso. Vou mostrar novamente o livro, Made in Brasil, é o primeiro volume, né? São 2 volumes no mesmo box. Aqui, ó. Ilana Casoy, Serial Killer, editora Dark Side, é um box com 2 livros. Recomendo, muito interessante. Então é isso, ficamos por aqui. Lembrando que esse canal é um canal que eu tô com ele reeditando a minha área de trabalho, que é trabalho e hobby, né? Mas é trabalho, de aulas particulares e palestras sobre livros. Então, interessados,
Meu contato está na descrição desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, é só fazer também nos comentários. Então, uma saudação e até a próxima.